Seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vinda, querida irmã. É o nosso momento Magnificat. Esse momento que a Academia Marial nos oferece constantemente para nos ajudar a refletir um pouco a nossa fé, as nossas devoções, o nosso amor a Maria, a nossa busca de Jesus Cristo. É essa bendita e maravilhosa, copiosa redenção que está presente na história do mundo e que nem sempre a gente consegue perceber devidamente. Mas sabemos que Deus está trabalhando conosco, trabalhando em nós, e Deus sonha novamente com uma humanidade que seja realmente transformada, que possa chegar um pouquinho à medida de Jesus, aquele que é o nosso Salvador. E a gente sempre bate papo com alguma pessoa que nos ajuda a meditar, a refletir, e é para isso que nós fazemos com a Academia Marial esse programa Magnífica. Hoje eu tenho a alegria de ter convidado e acolher aqui o professor Felipe Kohler. Seja bem-vindo, professor Felipe. Obrigado, Padre Ulisses. Uma saudação também a todo mundo que acompanha a gente. Então, o professor Felipe, ele é doutor em teologia pela PUC lá do Paraná, verdade, né? É professor dos cursos de especialização em liturgia e em arquitetura e arte do espaço litúrgico da Faculdade de São Basílio Magno. Isso mesmo, né? Isso mesmo. É diretor também da editora Carpintaria, que eu tenho uma curiosidade louca de conhecer como é que é essa editora, e cofundador da Oficina Nazaré. Qualquer coisa ele explica para nós depois, viu? E o que é mais importante é que o professor Felipe, ele nos ajuda a compreender algo que é muito importante na história da igreja, na arte da igreja, na vida de piedade, de liturgia da igreja, que se chama iconografia. Ele sabe, sim, trazer para nós o que significa tudo isso. Professor, eu gostaria que o senhor introduzisse toda essa conversa exatamente com esse termo iconografia, né? Que afinal é um termo que não é tão comum e principalmente no nosso mundo, né? E de repente essa iconografia está tomando conta, envolvendo a nossa basílica, o nosso santuário nacional. Seria tão importante que nós não apenas víssemos como algo bonito, mas principalmente como algo assim significativo. Sim, é verdade, a gente ainda está muito desacostumado com esse termo, mas na verdade, no fim das contas, ícone não é outra coisa em grego que imagem. É verdade. É a palavra imagem. Quando a carta aos Colossenses, por exemplo, fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, usa essa palavra, eikon, em grego, da onde vem ícone. Então, por iconografia, no fim das contas, a gente não está falando de outra coisa que a imagem que faz parte do espaço litúrgico. Sim. Com a diferença de que a gente, como igreja, construiu uma tradição a respeito disso ao longo dos séculos, que foi fazendo com que essas imagens tivessem um jeito peculiar de serem feitas, um esquema específico para representar cada mistério, cada episódio da vida de Jesus, a história da salvação. De certa maneira, a história da arte cristã, principalmente aqui no Ocidente, nos últimos séculos, foi se afastando um pouco disso, dessa tradição iconográfica. E por isso, hoje, parece algo muito novo para os nossos ouvidos ouvir falar disso, né? Mas, na verdade, a gente está retomando algo que faz parte do nosso patrimônio como cristãos, da nossa herança como igreja, e dando continuidade a um jeito de representar o mistério cristão na arte do espaço litúrgico que a gente construiu nos primeiros séculos do cristianismo. Sim, eu creio. Será que a gente poderia dizer que a iconografia ela foi mais fiel àquilo que nós chamamos de história da salvação? As nossas imagens, normalmente, elas representam uma figura, um personagem, São José, Nossa Senhora, São Benedito, né? Então você tem aquela imagem e você tem, eu creio que o simbólico é exatamente um simbólico afetivo. A gente se apega àquilo e aquilo passa a ser muito significativo para a gente. Mas nunca representa uma cena da história da salvação. Será que a iconografia é aquela que foi mais fiel a representar não somente aquele personagem, Jesus, Nossa Senhora, mas a representar uma cena, representar um fato, um acontecimento e fazer perceber que esse acontecimento tem uma transcendência, vai além do que a gente vê? Exatamente. Quando a gente fala que foi uma tradição que foi sendo desenvolvida ao longo dos primeiros 1000 anos de cristianismo, tem um modo de representar cada cena, que não é por acaso, que depois de uma série de experimentos, digamos assim, se chega em aquilo que a gente chama de cânon, né, em uma regra de como representar aquela cena, e que vai variar de estilo para lá e para cá, mas que aquela cena geralmente vai ter aqueles elementos. A gente pega, por exemplo,
a cena da natividade de Jesus, do nascimento de Jesus na iconografia, né? Sim. O centro sempre é Maria deitada com a manjedoura, o menino envolto em faixas, como diz o Evangelho. José aparece mais no canto, com cara de pensativo, porque não entende ainda que menino que é aquele, como que aconteceu tudo isso. Então, o modo como os personagens são representados, a posição que eles têm na cena, a expressão que eles têm com gestos, com o olhar, os diversos elementos que fazem parte da cena, nada está ali por acaso, né? Os personagens do boi e do burro na cena da Natividade, que hoje a gente pensaria que são quase que uma decoração, né? A gente foca em José, Maria e Jesus. Sim. Mas quando a cena da Natividade começa a ser representada na arte, eles são os personagens que mais aparecem. Tem várias cenas da Natividade dos primeiros séculos que não tem José, mas o boi e o burro nunca faltam. Nunca faltam. Que é justamente essa leitura que os primeiros cristãos fizeram, lá do comecinho do livro de Isaías, quando Isaías diz que o jumento e o boi reconhecem o seu Senhor, mas Israel não reconhece. E ali eles estão reconhecendo o seu Senhor e se alimentando da manjedoura, colocando o focinho dentro da manjedoura, porque Cristo vem para ser nosso alimento. Então tudo que aparece na cena tem uma razão de ser. E aí tem essa outra questão que o senhor falou, né? De que a cena não é representada como se fosse uma fotografia. A ideia não é tentar fazer o máximo de realismo possível e trabalhar a sombra, a luz, o relevo, o volume. A ideia é justamente mostrar que a gente tem consciência de que tudo isso transcende aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. A iconografia, o traço dela não engana ninguém. Né? Ninguém confunde o rosto de Cristo num ícone com a aparência real de Jesus. A questão é fazer com que a gente entre em relação com esse Cristo que é manifestado nesse ícone, né? E não simplesmente imaginar como seria Jesus, como seria ter convivido com ele e tudo mais. Né? Esse aqui é o lugar da iconografia no espaço litúrgico. E creio que é tão importante, né? A gente até comentava o fato que muitas vezes os olhos dos ícones são sempre mais assim abertos, né? Você dizia a boca é pequena para ficar quietinho, não abrir o bico demais, não falar demais, né? Mas eu faço assim, as nossas imagens, por exemplo, você vê, essa imagem é bonita, essa imagem é feia. Essa imagem é bem feita, é artística, essa aqui é mal feita, né? Agora, na iconografia é todo um outro olhar que a gente tem que ter, né? Eu acho que é essa capacidade que ainda nos falta de olhar para um ícone, como nós temos agora toda essa fachada norte, né? Não é apenas representação de cenas, né? Há por trás de cada cena, né, há uma mensagem que foi deixada ali, e nessa mensagem que me parece importante é que entra aquilo que é a finalidade de todo o santuário, que é evangelizar, levar a pessoa a penetrar a maravilha da revelação de Jesus, né? E de tudo aquilo que ele significou, né? Não só como anúncio do Antigo Testamento, mas agora como algo que ele já realizou para nós e continua realizando para nós, né? Ou seja, é nesse sentido que a iconografia ela é sempre uma cena, ela não é apenas uma figura, uma imagem, né? Sim, porque ela quer contar a história da salvação, né? Quer narrar essa história de salvação. Ela, no fim das contas, tem um jeito de ser muito parecido com o da Escritura, né? Teve um grande concílio no século VIII, o segundo concílio de Nicéia, que foi quando a igreja debateu a questão do uso da arte na sua tradição, no seu espaço litúrgico e tudo mais. E esse concílio diz que o ícone faz com as cores aquilo que a Escritura faz com o texto, com as palavras, né? Com uma outra linguagem, a linguagem da imagem, a linguagem pictórica, a linguagem das cores, das linhas, das formas, tudo que o ícone quer é comunicar a palavra de Deus. Não é chamar atenção para a habilidade do artista, para como ele consegue representar bem alguma coisa. É ser transparente para que ali exista um contato entre o espectador e Deus que se revela na palavra. E aí estabelece então, Felipe, uma relação entre a iconografia, quase que uma relação íntima com a liturgia. Sim, porque a iconografia, no fim das contas, é um elemento da liturgia. Ela é parte da liturgia. Dos diversos elementos que a gente tem para celebrar a liturgia, a gente tem ali no espaço o altar, o ambão, etc., cálice, patena, pão, vinho, água, pia batismal.
A iconografia, o projeto iconográfico da igreja é um elemento no meio disso tudo. Sim. É o prolongamento da liturgia que a gente celebra no altar, se prolonga nas paredes, e por isso tem a mesma linguagem que a liturgia tem, por isso está dentro da mesma lógica que a liturgia tem, né? E creio que é importante, então, perceber, né, que na medida em que a iconografia, e aí eu gostaria que você acentuasse novamente, porque as cores passam a ter uma significação, né? Não se fazem as cores conforme o gosto do artista, mas ele escolhe aquilo que vai, de alguma forma, compor, né? Agora, isso se projeta numa celebração litúrgica para dizer assim, isto que nós apresentamos aqui é sacramentado por uma celebração litúrgica. Ou seja, uma relação muito forte, né, entre uma cena que a gente vê, que normalmente é proclamada ao longo do ano na liturgia da palavra, né, mas que está sendo atualizada agora para nós, essa mesma revelação divina. Eu não sei se a gente pode dizer, a iconografia, ela é a melhor representação que a gente tem da revelação. Sim. Sim, é por isso que ela é tão cuidada do jeito como é representada cada cena, cada mistério, né? Tem um trecho muito interessante da primeira encíclica do Papa Francisco, a Lumen Fidei, sobre a fé, Sim. em que o Francisco fala do olhar, da audição e do tato como órgãos do conhecimento da fé. A gente chega ao conhecimento da fé por meio do ver, do ouvir e do tocar. Isso acontece sobretudo na liturgia, né? Ali, por exemplo, a liturgia da palavra nos oferece a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, mas por meio da audição. É alguém que vai até o ambão, lê essa palavra para mim, para a assembleia toda, e eu escuto, vou acompanhando com o meu ouvido, com a minha audição, essa palavra. É muito diferente essa experiência da experiência de pegar o texto bíblico e ler sozinho, no meu ritmo, do meu jeito, com a minha voz interior, que se torna uma atividade individual. Mas quando eu estou na assembleia, escuto a palavra, eu preciso respeitar o tempo de um outro, deixar que essa palavra se dê para mim a partir de fora, a partir de um outro. E assim a escuta vai me guiando numa relação com Deus, numa relação de escuta com Deus, em que eu não controlo a velocidade com que Ele fala, o jeito como Ele fala. Não é que nem os nossos áudios no WhatsApp que eu posso colocar em velocidade 2, né? Mas eu respeito a relação. Eu tenho uma veneração, um respeito pela liberdade do outro que se dirige a mim e me coloca em atitude de escuta verdadeiramente. E a visão complementa isso. Enquanto a escuta ajuda a gente a perceber o nosso caminho como cristãos no tempo, seguindo, acompanhando um passo depois do outro, uma palavra depois da outra, a imagem ela é mais instantânea. Eu vejo uma foto de uma vez só, vejo uma imagem de uma vez só. E aí tem uma coisa muito interessante que o Cláudio Pastro dizia, que o programa iconográfico é como se fosse o mapa da vida do cristão. Sim. Então, se a escuta me coloca num caminho, a iconografia no espaço me mostra o mapa desse caminho. Me mostra como que é a vida de fé. Onde começa, onde termina, como que eu participo da vida de Cristo, como que a minha vida é vivida em Cristo, como que Cristo habita na nossa humanidade. Sim. De qualquer forma, há uma complementação porque, sei lá, devido a essa avalanche também de palavras, né, que a gente ouve, muitas vezes nós não temos tempo de penetrar nem sequer no conceito daquilo que é falado, por melhor que seja o sistema de som. Sim. Né? E dá a impressão, por exemplo, eu digo para você, eu contemplo a fachada norte. Há certas cenas que provocam maior reflexão do que se eu estivesse lendo. Né? Porque de repente há, eu acho que na iconografia, uma interpretação. Né? Não apenas uma apresentação, mas há uma interpretação, há uma significação que é passada por detrás daquilo. Para mim, um dos grandes surpresas foi notar, entende, como que a presença assim tão delicada de Deus se faz simplesmente com 3 cores, né, que vão perpassando quase todas as cenas. Né? De um lado eu percebo há um mistério de Deus presente, mas esse mistério nunca é fotografia, né, mas é uma simbologia que me faz perceber como que Deus vai acompanhando a história humana sem
agir como a gente gostaria de vez em quando, né? Diretamente para intervir, fazer isso, fazer milagre, né? Nada disso. Ele está dentro da história humana. E aqui entra o mistério do Cristo. Eu gostaria que você colocasse para nós exatamente, né, esse tema tão central na Escritura, né? Ele é o ápice, a plenitude da revelação. Então, deveria ser tão central na nossa fé, né? E deveria ser central também em tudo que a gente expressa, digamos assim, na arte, de todas as formas, né? Esse Cristo que no final é Ele o único jeito da gente se encontrar com Deus. Acho que isso que o senhor estava comentando sobre como, de certa forma, a iconografia facilita ou impacta mais o nosso contato com a palavra, é interessante porque ela tem uma possibilidade que o texto não tem, que é de colocar junto as coisas de modo muito imediato. Então a gente pode ficar horas falando sobre como o batismo remete à travessia do Mar Vermelho. Sim. A água que a gente atravessa para uma terra nova, sai da escravidão, vai para a libertação e tudo mais. Mas se a gente se aproxima da fachada norte do santuário, a gente tem a travessia do Mar Vermelho, na arcada o batismo de Jesus e ali já a entrada da igreja. A entrada nesse lugar em que a gente experimenta essa vida nova. Tudo já está ali de modo instantâneo, está tudo conectado já. Né? Enquanto que no texto, quando a gente lê, isso tudo está um pouco mais disperso, a gente precisa ir juntando as pecinhas, né? Para formar esse mosaico no fim das contas. Né? Exatamente. Isso que é interessante. E aí, pegando isso, já entro nesse tema em que o senhor entrou, né? Essa entrada nossa, né? Que eu estava mencionando, de passar pelas colunas e entrar no santuário, entrar no espaço litúrgico, é a entrada num lugar que é símbolo do único templo que existe na Nova Aliança, que é Cristo. É a nossa entrada. O único templo da Nova Aliança. O único templo da Nova Aliança. Eu escrevi com letra bem grande. Exato, não tem outro. Os primeiros cristãos, eles tinham muito receio de falar de Jesus, de falar da vida da comunidade, usando os termos templo, sacerdócio, altar. Eles não queriam se referir à mesa da Eucaristia como altar, não queriam se referir à igreja, ao edifício como templo, porque isso tudo evocava a religião tanto dos pagãos quanto dos hebreus. Eram termos muito correntes nesses dois âmbitos. E isso acabava distraindo do fato de que nessa nova aliança, só Jesus é o templo, ele é o único sacerdote, ele é o único altar, e ele é a própria vítima oferecida nesse altar. Né? Então, quando a gente entra numa igreja, a gente está, de fato, entrando num lugar, num edifício, num prédio, que é a expressão daquilo que Cristo é e, por isso, daquilo que nós somos. Porque pelo batismo a gente foi inserido em Cristo. A gente vive em Cristo. Né? É muito interessante que o catecismo da Igreja Católica, quando ele fala do lugar onde se celebra, a primeira coisa que ele diz é que na revelação cristã, na visão que o cristianismo tem, toda a terra é santa. Não existe um espaço sagrado por oposição ao resto do espaço. Como se o espaço fora da igreja fosse um espaço que não tem a ver com Deus. Espaço mundano. Né? Não, toda a terra é sagrada. O Pai procura adoradores em espírito e verdade, como diz Jesus no Evangelho de João. O que é então o espaço em que a gente celebra? É um espaço que é sagrado não porque é oposto àquilo que está fora dele, mas porque simboliza tudo aquilo que a gente vive no dia a dia também fora dali. Né? É um espaço que é mais denso de significado para mostrar o que é a vida cristã. Né? E coloca ali então o altar no centro como Cristo, ao redor do qual a gente se reúne, as paredes com esse mapa da vida de fé e por aí vai. Né? Então ele é o único templo, Cristo é o único templo. E o espaço em que a gente celebra manifesta quem é Cristo, manifesta quem somos nós como igreja, como corpo de Cristo. Exatamente. Eu me lembro quando a gente estudava liturgia, exatamente essa dimensão, né? De repente olhar o templo, o universo todo como um grande templo, né? E nós aqui nos reunindo para dar graças e agradecer a Deus por esse templo que Ele construiu para nós, né? E, num certo sentido, desfaz totalmente aquilo que é das religiões antigas e permanece ainda, eu acho, no nosso esquema mental, né? Esse gosto de separar, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano, né? Exatamente.
É uma separação que a gente faz, eu acho que ainda a partir de uma mentalidade dualista, isso aqui é o mal, isso aqui é o bem, como se essas coisas pudessem estar separadas, né? E aí entra então esse mistério de um verbo divino que se encarna, assume a materialidade, assume a humanidade, né? E realmente ele faz, né, da sua presença a única revelação da divindade. Né? Pai, Filho e Espírito Santo estão ali. Cristo rasga o véu, né? É. Essa que é a questão. Quando a gente pensa isso é sagrado, isso não é, a gente está vivendo numa mentalidade em que esse véu não foi rasgado ainda. Em que a gente ainda pode fazer essa separação. Mas o Filho de Deus veio habitar na humanidade, em nós. A partir de Cristo a gente não consegue mais separar Deus do ser humano. Em Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro ser humano. Eles são uma coisa só. Por isso a gente fala que Cristo é o verdadeiro templo. Templo é o lugar de encontro com Deus. É o lugar em que a humanidade encontra Deus. Ali, no corpo de Cristo, Deus e a humanidade são uma coisa só. Né? A gente vê isso de um modo bem interessante na cena da construção da tenda na fachada norte. Né? Quando os hebreus estão ali construindo a tenda, Moisés está observando e vendo se está de acordo com a vontade de Deus, com o projeto. Que a tenda era o lugar onde ia colocar os mandamentos. Exato. O maná. Essa presença concreta de Deus no meio do povo, né? E ali a tenda é montada como se fossem duas concavidades, Sim. Uma entrando na outra, uma se aninhando na outra, né? Uma delas azul, que é a cor que simboliza a humanidade na iconografia, porque o ser humano é o único animal que olha para o céu. É o elemento da criação com o qual Deus dialoga face a face, olho no olho, né? E que entra, que se aninha numa concavidade vermelha, que é a cor que simboliza a vida de Deus. Porque é a cor do sangue, e o sangue sustenta a nossa vida, como Deus sustenta a nossa vida. Então ali a gente tem esse encontro da humanidade com a vida de Deus, a humanidade que se insere, se encaixa na vida de Deus. E a gente tem aquela figura daquela jovem, que remete para Maria, prefigura Maria, que está costurando o véu. O véu que está unindo essas duas partes. Sim. E essa que é a coisa. Esse véu que Maria costura, esse véu não é um véu que separa, é um véu que junta, que une. Porque esse véu é o corpo de Cristo. Né? Isso é muito interessante. Era isso que eu ia falar, porque nós estamos na Academia Marial. Exato. Então eu falei, como é que Nossa Senhora entra nessa construção? Porque essa criatura é tão especial, entende? Porque de repente quando Deus rompe, digamos assim, a sua divindade e assume a nossa humanidade, né? Aconteceu sempre através, entende, daquilo que Deus foi preparando e realizou, né? Que não foi uma aparição, não foi nada disso, né? Como é que entra exatamente essa bendita entre todas as mulheres? Sim, isso é interessante, né? Nos primeiros séculos cristãos a gente tem aqueles textos apócrifos que não entraram na Bíblia, não foram considerados como regra de fé, mas os cristãos daquela época tinham respeito por esses textos e encontravam alimento para a vida espiritual nesses textos, né? E tem alguns textos desses que falam da infância de Maria, do nascimento dela e de como ela, quando criança, teria ido morar no Templo de Jerusalém. Né? Que a gente não precisa saber se é verdade ou não, mas a questão é o quanto é bonito pensar nisso como um símbolo de que Maria, quando jovem, teve como encargo costurar o véu do templo. Que é de fato o que prefigura aquilo que ela vai fazer logo depois. Que ela vai ser aquela que vai tecer dentro de si, costurar dentro de si esse novo véu, essa nova tenda, que é o próprio corpo de Cristo, que é o próprio Cristo. Enfim, ela se tornou o templo. Exato. Né? Ela, justamente como imagem da igreja, imagem da nossa vocação, é aquela que faz com que se abre a ser morada de Deus dentro dela e que, como mãe da igreja, gera esse corpo do qual nós somos parte também. Né? Então, você vai descrevendo uma das cenas mais bonitas que tem ali na Fachada Norte, entende? Eu não havia prestado atenção. Só um dia que me demorei ali que a gente percebe esses detalhes, né? Porque a mim me impressionava sempre a figura ali da sarça ardente, com a figura de Cristo e de Maria surgindo de dentro da sarça ardente. Mas eu creio que é interessante essa dimensão de templo, de tenda, né? Que há, de um lado,
uma dessacralização daquilo que as religiões consideravam como lugares sagrados, né? Mas, ao mesmo tempo, traz como lugar sagrado o ser humano, a humanidade, né? É o ser humano que é sagrado, é Maria que se torna o templo de Deus, né? É a encarnação que faz o verbo divino habitar aí na nossa carne e viver em nós, né? Se a gente olha com atenção essa cena da construção da tenda, ali na Sim. fachada, a gente vê que a tenda é feita de rostos. A gente vê olhares ali atrás dela, né? A parte branca no fundo. Seria uma indicação da Santíssima Trindade? É essa indicação de que a verdadeira tenda é a humanidade. Sei. Né? De que a tenda somos nós. É a comunidade, a unidade de toda a humanidade reunida em torno de Deus. Sim. É ali que Deus quer habitar, né? Aqueles rostos ali na parte branca da tenda, na fachada, me lembram de uma coisa que um teólogo oriental dizia, o Vladimir Lossky, que ele falava que, sobre o Filho, a segunda pessoa da Trindade, a gente tem uma imagem, ele é Cristo, tem o rosto dele e tudo mais. Mas qual que é a imagem do Espírito Santo, ele perguntava. Pombinha não é. Pois é, porque não é a mesma coisa, né? E ele dizia que a imagem do Espírito Santo é a multidão dos santos no final dos tempos. Sei. É toda a humanidade quando estiver finalmente transfigurada. E ali toda a riqueza daquilo que o Espírito Santo exprime vai estar encarnada, vai estar expressa. Sei. Né? É a humanidade que se faz morada de Deus e assim manifesta esse mistério no mundo. E é difícil a gente vivenciar uma fé cristã que nos leve exatamente a isso, né? Quase sempre a gente, às vezes, faz da visão de fé uma fuga daquilo que é o encarnado da vida da gente, o encarnado da história, o encarnado de Deus. E a gente também só vai entender isso, como, por exemplo, agora na Quaresma, eu estava olhando novamente aquela cena que Jesus descreve do juízo final, né? O que você fizer a um dos meus irmãos pequenino, é para mim que você está fazendo. Eu estou encarnado nesse pobre, eu estou encarnado nesse necessitado. Sou eu que tenho sede, sou eu que estou precisando de uma peça de roupa. Como é difícil o cristão encarnar isso para valer, né? Por isso que ali na fachada, em cima da cena da construção da tenda, tem a cena do bezerro de ouro. Porque são os dois caminhos que a gente tem. Sei. Ou a fé, que é a acolhida de Deus que desce, habita entre nós, nos visita, ou a idolatria, que é quando eu projeto Deus, eu construo Deus, eu retiro o meu olhar daquilo que me cerca para projetar uma imagem de Deus que é falsa, mas é mais fácil de seguir. É verdade. Né? Ainda que exija algum sacrifício ou outro, eu entendo esses sacrifícios como uma moeda de troca com essa imagem de Deus. Depois ele vai me dar alguma coisa. Né? Mas, realmente, o mais difícil é aquilo que, na verdade, é o mais simples. A gente simplesmente fazer espaço para acolher essa presença. Porque é Ele que vem e não a gente constrói, que vai atrás, que sobe, etc. Né? É Ele que desce e que já está ao redor de nós, já está habitando entre nós. Cada vez que eu me deparo com o rosto de alguém, eu me deparo com o rosto que é a manifestação do rosto de Cristo. E é a nossa fé na encarnação, né? E sem essa fé na encarnação, não há redenção, não há Páscoa, não há nada, absolutamente, né? Mas já estão dando sinal para nós aqui que está chegando o tempo. Mas seria muito bom, vamos voltar ao ponto de partida, então. Como professor Felipe, que a gente olha, então, aquilo que são os nossos edifícios hoje? Porque nós não construímos templos, né? O cristão não constrói templos, né? Uma basílica, um santuário, não precisamos chamar isso aqui de templo, né? Porque é a Assembleia, é o povo, é a presença de Cristo que é o templo vivo, né? Como é que é a relação que a gente pode fazer de todo esse espaço, a importância desse espaço em que a gente se reúne, que simbologia que traz ou deveria trazer para a fé do cristão? Quando os primeiros cristãos, depois que passa o período de perseguição, começam a construir um edifício para se reunir e celebrar a liturgia, esses edifícios são chamados de casas da igreja, né? É o lugar onde a igreja se reúne. Domus a igreja, Ecclesiae, Domus né? Ecclesiae. É a igreja como povo, como corpo de Cristo, como comunidade que se reúne. Aí que tá, né? Quando a gente fala de Cristo como templo, a gente precisa lembrar que depois da ressurreição, da ascensão e de Pentecostes, a gente não consegue falar de Cristo sem falar do seu corpo, que somos nós. Né? Cristo sempre com o seu corpo, cabeça e membros. Não existe Cristo sozinho mais. Né? Ele ressuscitou,
com toda a humanidade, subiu ao Pai, nele a humanidade senta à direita do Pai, ele derramou seu Espírito sobre nós e já não tem mais separação entre a cabeça e o corpo, né? Então esse verdadeiro templo é Cristo e ao mesmo tempo é a igreja, porque a comunidade já não se separa de Cristo, né? E se a gente olha para a liturgia da dedicação de uma igreja, para o rito em que uma igreja é dedicada, é muito bonito, porque é justamente o momento em que aquele edifício se torna lugar de celebração litúrgica, mas toda a liturgia ela fala da comunidade como templo. Exatamente. Da comunidade como esse lugar em que Deus habita, né? A comunidade como essa assembleia sacerdotal, né? É Cristo que é o verdadeiro templo e a gente vive nele, né? Essa dimensão que é uma coisa que a gente às vezes deixou muito para trás, né? A gente está muito acostumado a tratar Cristo como alguém diante de nós. A gente se dirige a Ele, reza para Ele, fala com Ele, mas a gente precisa lembrar que Ele não está só diante, não está fora de nós, mas nós estamos nele, enxertados nele, inseridos nele, e nós como igreja, como comunidade, vivemos então como corpo de Cristo. Se a gente pudesse vivenciar aquilo que em toda a celebração da missa é a doxologia, né? Sim. Por ele, com ele e nele, né? Exatamente. Eu acho que você acentua um aspecto que é tão importante na nossa fé, mas que não penetrou ainda, né? Ele se encarnou em nós, né? Em nós. São dimensões de fé que nos daria, entende, uma capacidade contemplativa, não só de olhar para o céu e pensar em Deus, mas de olhar para o outro. Exatamente. Né? E perceber esse mistério maravilhoso, e que é um Cristo que não faz cerimônia de se fazer presente no pecador, no fraco, no fragilizado. Aliás, às vezes brilha mais a presença dele nessas pessoas do que naqueles que são oficialmente representantes do Cristo. Mas é interessante, né, Felipe, porque basílica, por exemplo, como essa imensa basílica, não é templo, né? É uma casa maior. Exato. Exato. Como já era no tempo dos romanos, né? É uma casa grande, digamos assim. Para acolher essa família da igreja do Brasil inteiro. Exatamente, né? E realmente cada pessoa, cada peregrino é um tijolinho desse templo, né? Tijolinho vivo desse templo. Não é só uma anedota bonita falar isso, né? É uma verdade de fé muito profunda, que cada um de nós compõe esse templo que é o corpo de Cristo. Eu digo sempre, pessoal, é muito mais importante respeitar cada ser humano que está aqui dentro do que achar bonito tudo isso. Tem gente que pede... acho que dá tempo de falar, quando o Cláudio Pasto fez a cúpula central, né? Eu tive uns protestos aqui muito fortes, né, de gente, por que não põe santo, por que com aquela natureza, com cobra, com bichos do mato, tudo isso, parecia uma profanação para alguns, sabe? Né? Eu me lembro bem da pessoa que falou para mim, eu falei, olha, pega a sua Bíblia, leia Gênesis, veja quem é que criou tudo isso. E leia São Paulo para ver que Deus quer recapitular tudo em Cristo, Ele quer fazer dele o centro de tudo isso novamente. Ou seja, terminando já, entende, Felipe? Tudo isso que nós colocamos aqui, seja essa dimensão comunicativa que deveria ser da iconografia, né? Essa dimensão de fé que nós temos e de centralidade em Jesus, né? E aquilo que você coloca, nós somos o templo de Jesus. Agora, não teve templo mais bonito do que Maria, né? Exato. Né? É onde a gente encontra esse caminho já feito, né? Já realizado. A gente está em caminho, mas ali a gente vê esse templo como foi pensado para ser, né? Como foi pensado para ser. Né? E por isso a gente, cada vez que se faz templo de Deus, cada vez que se percebe como templo de Deus, a gente vai ficando cada vez mais como Maria, né? Porque é ela justamente aquela que gerou, que construiu esse novo templo da nova aliança que é Cristo. Né? Isso. Olha, eu quero agradecer de coração, viu, a sua participação aqui conosco nesse momento do Magnificat. E é tão gostoso a gente poder contemplar alguma coisa que foge do nosso modo, da nossa ideia, das nossas conversas diárias. Mas nós todos somos ícones. Nós todos deveríamos ser assim, uma comunicação do transcendente na vida da gente. Isso se faz através do quê? Através do amor. Uma fé que provoca o amor, uma fé que irradia esperança. A partir daí, a gente consegue ser plenamente humano como Jesus foi e ser também participantes do divino como Jesus veio trazer até nós. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma baita conversa. Obrigadão. Isso.
Vamos ter mais oportunidades, se Deus quiser, viu? Fique com Deus, Nossa Senhora nos proteja e nos conduz ao longo de toda essa quaresma para uma Páscoa bem feliz e bem cheia de Cristo ressuscitado.